Meus caros, eu queria começar esse momento fazendo uma pergunta para vocês. As aplicações de inteligência artificial já fazem parte da sua rotina? Desde 1950, nos estudos do Alan Turing, se começa a falar de inteligência artificial com mais seriedade ou com mais concreção em relação a isso. E muitas vezes a gente fica achando que isso é sempre assunto do futuro. Esse futuro não chega nunca. E aqui para nós é confortável, porque se o assunto é do futuro, eu tenho outras coisas para me preocupar agora. Eu posso deixar para um pouquinho mais para frente, para pensar nesses temas. Mas, como diz a nossa presidente do IBDFantech, o futuro é agora. Ele está acontecendo e a gente precisa atentar primeiro para isso. Às vezes a gente fica à frente com aplicações de inteligência artificial e não se dá conta. Qual dessas aplicações você usa? Quais fazem parte do seu dia a dia? De assistentes pessoais como a Alexa, como a Siri. Há o navegador que te ajuda a escolher o melhor caminho para você chegar no seu trabalho. Ao serviço de streaming, que indica o que é que você vai assistir no final de semana, quando você está sem ideia, diante de tantas opções para assistir. Aqui a gente tem exemplos de pequenos algoritmos que são desenhados para funções específicas. Mas eu deixei no centro o ChatGPT. Não vou falar muito sobre ele, porque eu sei que Patrícia vai fazer isso melhor do que eu. Mas ele está aqui porque o ChatGPT representa, ou é o ícone, como algum tempo atrás a gente passou a tratar como sinônimo lâmina de barbear e gilete. O ChatGPT, ele representa um passo à frente, porque é uma inteligência artificial mais amigável. Ela usa uma linguagem, mais natural, é mais fácil interagir com ela. E isso acabou causando um assombro para várias pessoas que não estavam acompanhando o dia a dia do procedimento ou do avanço tecnológico. Pessoal, essa foto foi criada por computador. E esse é um uso de inteligência artificial que nos preocupa cada vez mais. A gente vê uma imagem, assistir um vídeo, e a gente não saber mais se aquilo é verdade ou não. A gente ainda está no judiciário discutindo a validade de um print de citação pelo WhatsApp. Mas é difícil, quando confrontado com a acusação, por exemplo, de traição, de infidelidade, outro lado responder a você que provavelmente foi alguma aplicação de inteligência artificial que colocou ele com aquela pessoa naquele lugar, que aquilo não existe. E isso vai acontecer nas nossas demandas mais rápido do que você possa imaginar. Só que essa é uma utilização da inteligência artificial que a gente enxerga. Mas na hora que você vai abrir a sua rede social, o anúncio que você vai ver vai ser definido por uma aplicação dessa. As pessoas que vão sugerir para você seguir vai ser definida por uma aplicação de inteligência artificial, ou seja, por um algoritmo. E tem muito mais coisa acontecendo nos bastidores em relação a esse assunto do que a gente possa imaginar no primeiro momento. Nesse ponto, qual é o seu estado de espírito? Você está empolgado com a utilização da inteligência artificial? Ou você ainda está com temor, com receio do que vai acontecer? Essa pesquisa aconteceu recentemente, uma pesquisa que mediu em vários países qual é a percepção da população em relação à inteligência artificial. Aqui no Brasil, 66% dos brasileiros estão animados e acham que em 64% das situações ela vai melhorar a vida da gente. Vai melhorar a vida da gente porque muita gente tem um conforto de achar que a lógica matemática está sempre certa. Que se o computador chegou àquele resultado, se aquela sugestão foi colocada, provavelmente aquilo é o melhor para a gente. Mesmo que você não entenda como é que aquilo funciona, o que é necessário para aquele resultado aparecer. Esse conforto da lógica matemática, junto com um temor reverencial do desconhecido, acaba sendo suficiente para muita gente. E quando a gente tenta entender o que é inteligência artificial, o mais fácil é você comparar. Aqui eu estou trazendo um quadro, inteligência humana versus inteligência artificial. Pessoal, não são a mesma coisa e não adianta a gente se esforçar para tentar aproximar nesse momento do desenvolvimento. Se a gente está falando de dados, de capacidade de processamento, a máquina vai fazer melhor do que a gente. Mas nós estamos num evento que a gente lida com pessoas, com relações familiares. E um bom dia, dependendo da entonação, dependendo da forma como você vai colocar, ele pode ter várias entrelinhas. E essa sensibilidade para entender as entrelinhas é que vai distinguir o humano do artificial.
Quando a gente fala de inteligência artificial e inteligência natural, muita gente esquece que a gente está caminhando para a combinação das duas. A gente fala do digital, a gente fala do físico, do analógico, mas quem estuda tecnologia fala do phygital, no ambiente físico que você cada vez mais vai ter interferência de algo que é digital. Então, a gente está trabalhando com uma relação simbiótica, mais cedo ou mais tarde, entre essas duas coisas. E aí, a pergunta é, como é que você enxerga a metáfora do copo? O copo para você está meio cheio ou está meio vazio? Para aqueles que são otimistas, eu estou falando de tarefas executadas com mais eficiência, com mais precisão, novas oportunidades, automação. Para aqueles que estão apavorados, a pessoa está pensando na ausência de transparência, na possibilidade de discriminação, sem nem você perceber que ela está acontecendo, e numa dependência cada vez maior da tecnologia. Tem gente que não consegue passar 2 horas sem um telefone celular. Se sair de casa e esquecer ele, tem que voltar para casa correndo. Existem estudos que comparam o telefone celular com a tornozeleira eletrônica. Mas a tornozeleira a gente usa porque é forçado. E o celular é voluntário. E você continua utilizando aquele equipamento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Tá? E aí, esse quadro aqui que eu coloquei para vocês, do bom e do mal, também leva, na teoria do direito, a discussão se você vai enxergar a inteligência artificial como objeto do direito, como uma calculadora que te ajuda a fazer uma conta, ou se como sujeito de direito. E isso tem repercussões, sobretudo, para o campo da responsabilidade civil, quando a utilização dessa aplicação de inteligência artificial não sair de acordo com o que ela foi pensada, com o que ela foi programada. Quando você usa o ChatGPT para fazer uma petição inicial e a petição tem alguma coisa incorreta, a responsabilidade é sua, porque a gente não tem reconhecimento como sujeito. Então, você está utilizando uma ferramenta e a decisão de usar a ferramenta e como você vai utilizá-la e para que você vai utilizá-la, hoje depende do sujeito que está operando essa ferramenta. E a gente precisa amadurecer um pouco essa discussão. Dá para eu apresentar um conceito de inteligência artificial aqui para vocês? É difícil, porque, em linhas gerais, a gente está falando de um ente que não é natural, que foi programado para fazer escolhas a partir de um processo de avaliação. Tá? A definição não é minha, é do Jacob Turner e é utilizada várias vezes para se referir, tá certo, a algo que vai ter a capacidade de alcançar um objetivo específico, com maior ou com menor autonomia. Tá? Mas o problema é que nessa fase de desenvolvimento atual, esse mecanismo não é perfeito. Até porque, pessoal, se essas aplicações foram criadas por seres humanos e nós estamos longe da perfeição, é uma ilusão você achar que esse tipo de mecanismo vai atingir uma perfeição que o Criador não atingiu. E qual é a preocupação hoje? É com as chamadas alucinações da inteligência artificial. Quando você faz a pergunta para o ChatGPT, ele te responde com dados incorretos, ou faz ilações equivocadas. E isso está sendo dificultoso e está sendo um problema para as pessoas que foram atingidas por essas informações incorretas. As demandas já começam a surgir, mundo afora, e não devem demorar muito a chegar aqui. Agora vamos trabalhar a nossa seara, família e sucessões. E aí, a maneira de você enxergar a inteligência artificial vai depender se você está falando da sua casa, da casa do seu cliente ou do seu trabalho. Se eu for pensar no campo de vista da família, eu posso utilizar como ferramenta para a educação. Na minha época, eu pesquisava na enciclopédia Basta. Hoje eu pergunto para o oráculo, o Google, que sabe de tudo, tá certo? E vai me dar a resposta em alguns segundos. E mais, a resposta mais atualizada possível. Eu posso utilizar também para monitorar a minha saúde, a minha qualidade de sono. Eu tenho certeza que tem gente aí que está sentado com o relógio que está dizendo assim, você não tomou água hoje. Levante-se, se movimente, você está sentado há muito tempo, tá certo? E isso é um exemplo pequeno do que isso pode trazer de benefício para quem tem doenças específicas, para pessoas que são idosas, precisam de cuidados especiais, e que podem se valer desse tipo de benefício. A gente pode falar também da preservação da memória. Se você perder a sua agenda de contatos do telefone, quantos números você vai lembrar? Para quem você vai ligar para pedir socorro? Eu não vou tratar para vocês do que vai acontecer com a memória de pessoas falecidas, porque eu só sou o aperitivo para o prato principal que vem daqui a pouco com a minha amiga Patrícia. Mas eu quero falar para os operadores jurídicos presentes aqui. Que maravilha
a IA vai ajudar nas minhas tarefas repetitivas. A IA vai me ajudar a pegar todas as sentenças do meu amigo Vladimir, que está aqui, e saber se ele é melhor jogador antes do almoço ou depois do almoço. Qual é o dia da semana que é melhor para eu ir falar com ele, para ver se eu vou conseguir aquela decisão. Eu estou falando de aplicações de jurimetria. Mas o problema é que talvez o laudo do autor tenha condições financeiras para usar esse recurso, e o lado do réu não tenha. A gente vai ter uma assimetria em relação à tecnologia numa mesa de audiência que a gente hoje não tem. Eu posso falar também de novos aplicativos. Imagina aquele casal que acabou de se separar, que está lutando pela guarda do filho e que liga para você no sábado à noite ou no domingo de manhã, porque o acordo não foi combinado. Imagina um aplicativo para eles dois conversarem e quando um deles começar a escrever, o aplicativo diz assim, não seria melhor você escrever de outra forma? Eu, se fosse você, não mandaria isso agora. Tá? Pessoal, esses aplicativos existem e estão à disposição no mercado. E isso pode ser utilizado favoravelmente para a gente, se a gente souber o que procurar e como fazer. Mas sabe o que a IA não faz? Ela não define estratégia. Ela não define a condução do processo. O timing certo de fazer algumas perguntas. E isso, pessoal, vai distinguir quem de nós vai estar trabalhando nos próximos 20 anos e quem de nós vai ficar obsoleto. Porque se você está acostumado com formulários, se você está acostumado a tarefas repetitivas, se você não está acostumado a raciocinar com criatividade e se manter atualizado, não vai ter espaço para você no mercado, porque a máquina faz mais rápido e melhor do que você. Então, a gente precisa ressaltar o humano na nossa atividade, porque ressaltando isso, a gente vai conseguir continuar caminhando, tá certo? Enfrentando esses desafios. A gente tem que pensar também no uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. E me preocupa quando o nosso presidente do CNJ, do Supremo Tribunal Federal, convoca as grandes empresas de tecnologia para ajudarem o judiciário. Não por força da ajuda, mas pela falta de transparência de como é que essa ajuda vai acontecer. Quem vai receber os dados dos processos judiciais, o que vão ser feitos com eles, e quem vai ser a responsabilidade, qual é a garantia que eu tenho que eles não vão ser utilizados para outras atividades, além das atividades para as quais eles foram inicialmente planejados. A inteligência artificial no judiciário pode ser utilizado como atividade de apoio para separar, para classificar os processos semelhantes, para sugerir uma decisão padrão, mas ela também pode ser utilizada para decisões automatizadas. E a minha pergunta é se aqueles que estão esperando o resultado da decisão têm direito de saber se o juiz utilizou uma aplicação de inteligência artificial para fazer o relatório da sentença. Se o tribunal vai informar a gente qual foi a aplicação de inteligência artificial que ele utilizou para fazer a admissibilidade de um recurso. Quais são os critérios que vão ser utilizados para a tomada dessa decisão? Porque, pessoal, a máquina aprende com base em padrões. E quem apresenta os padrões para as máquinas são os desenvolvedores. E se os padrões estiverem comprometidos, isso vai interferir no resultado final. E a única garantia que a gente pode ter é que esse sistema seja auditável. E a palavra de ordem é transparência. E a gente vai precisar garantir isso no interesse de todas as pessoas que estão envolvidas, dos operadores que vão trabalhar e, sobretudo, das partes dos processos. Falta de transparência, risco de discriminação e a necessidade de a gente assegurar, em todas as fases, intervenção humana para rever eventuais erros nesse processo. Então, a gente tem um cabo de guerra entre o encanto pela inovação e a necessidade de regulação. Porque se você me perguntar qual é a lei que regula a inteligência artificial no Brasil hoje, a resposta está em construção. Está em construção como? Em tempos de reforma do nosso Código Civil, talvez valha a pena a gente olhar o que aconteceu com o projeto de inteligência artificial para a gente entender as dificuldades regulatórias nesse país. Pessoal, em setembro de 21, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que inicialmente busca regular a aplicação de inteligência artificial. Em dezembro de 22, mais de um ano depois, a comissão no Senado de Juristas, o Senado criou uma comissão de juristas para estudar e apresentar um substitutivo ao projeto da Câmara dos Deputados. Daqui a pouco a gente chega em dezembro de 23. O próximo passo é que o Senado agora criou uma comissão temporária interna
que vai discutir se o projeto que foi apresentado em dezembro do ano passado vai seguir a tramitação ou se vão ter alterações que vão ser feitas. Eu não sei que projeto vai ser votado. Eu não sei se o conteúdo do projeto vai ser votado. E a gente precisa acompanhar isso, porque impacta mais nas nossas vidas do que parece. E se eu posso deixar uma reflexão final para vocês, é que independente do projeto que for votado e que venha a ser aprovado, o que a gente precisa ficar vigilante é que esse projeto seja centrado na pessoa e que tenha um compromisso da utilização dessa tecnologia servir à humanidade, ao bem comum, à liberdade. Esse é o nosso desafio e a nossa agenda para o futuro. Muito obrigado.